Nesta série de 3 vídeos, vamos montar um controle de temperatura por micro-ondas. Nesse primeiro vídeo, iremos apresentar um conversor analógico digital do tipo PWM. Um conversor é responsável por, através de um sinal de tensão contínuo, obter um sinal discreto no tempo e na amplitude. Para construir o conversor, vamos utilizar o amplificador operacional como comparador. Para maiores informações sobre o funcionamento do comparador, vamos deixar uma breve teoria na descrição do vídeo. Este é o circuito equivalente a um conversor analógico digital do tipo PWM. A entrada não inversora está conectada à tensão Vin, que representa a tensão analógica a ser convertida. A entrada inversora está conectada à tensão Vref, que neste caso é um sinal de onda triangular positivo, com amplitude pico a pico igual a VCC. O amplificador operacional a ser utilizado deve ser alimentado com uma fonte simples, ou seja, com 5 volts e com o terra. Dessa forma, operando como comparador, a tensão de saída só poderá assumir os valores de 5 volts ou 0 volts, como veremos a seguir. Para entendermos melhor o funcionamento do comparador, vamos estudar 3 casos específicos e definir os duty cycles obtidos no PWM, sendo que o duty cycle é a razão do tempo em que o sinal permanece em nível alto em um período com relação ao período do sinal. O comparador utilizado funciona da seguinte maneira: com a tensão analógica disponibilizada, ele irá subtrair dela o valor instantâneo da tensão de referência. Quando o resultado for positivo, o amplificador irá fornecer uma tensão igual a 5 volts. Já quando o resultado for negativo, o amplificador irá fornecer tensão igual a 0 volts. Dessa forma, nesse primeiro exemplo, utilizando tensão analógica de entrada com valor 10% de VCC, temos essa representação para as tensões de entrada no amplificador. É fácil observar os momentos em que a subtração será positiva e quais os momentos será negativo. Dessa forma, a tensão de saída resultante será esta, ou seja, um sinal PWM com 10% de duty cycle. Da mesma forma, para a tensão de entrada 50% de VCC, as tensões de entrada estão representadas no primeiro gráfico, e elas resultam nesse sinal PWM na saída do amplificador, com um duty cycle de 50%. E por fim, para a entrada de 80% de VCC, as tensões de entrada estão no primeiro gráfico, com a tensão de saída resultante no gráfico inferior. O PWM resultante tem duty cycle de 80%. Com os exemplos anteriores, aprendemos que, quanto maior a tensão de entrada, maior é o duty cycle da tensão de saída, e é com essa simples lógica que a conversão analógica digital acontece. Para compararmos esses exemplos, podemos simular o conversor analógico digital criado no software PSpice versão estudante. Utilizando o comando Ctrl+G, podemos adicionar os componentes necessários para simular o circuito. Um amplificador do tipo LM324, 2 fontes de tensão contínua, alguns terras, um resistor apenas para permitir o fluxo de corrente de saída e uma fonte do tipo pulso. Realizando as ligações, podemos ajustar os valores dos componentes. A tensão de alimentação do amplificador deve ser de 5 volts, e o primeiro teste será com tensão de entrada 10% de VCC, ou seja, meio volt. Agora, devemos ajustar a fonte pulso para se tornar um gerador de onda triangular, que varia de 0 a 5 volts com uma frequência de 250 Hz. Adicionando os pontos de prova e salvando o esquemático feito, podemos simular o primeiro exemplo. Podemos ver que a tensão de saída permanece em nível alto por 10% do período de PWM, apenas nos momentos em que a tensão analógica de meio volt é maior que a tensão instantânea fornecida pela fonte triangular, o que resulta em um duty cycle de 10%, como esperado. Modificando a tensão analógica para 50% de VCC, simulamos novamente o circuito. A tensão de saída permanece em nível alto por 50% do período do PWM. Por fim, modificando a tensão de saída para 80% de VCC, podemos obter a seguinte tensão de saída. E novamente, como esperado, o PWM obtido tem duty cycle de 80%. Então agora, já temos tudo para construir nosso conversor.
Precisamos apenas considerar algumas especificações necessárias. O conversor deve receber a tensão analógica Vin de 0 até 5 volts e a converter para uma tensão digital, do tipo PWM, com duty cycle de 0 até 100%, respectivamente. A tensão de saída deve variar de 0 até 3.3 volts. Esta restrição é necessária, pois iremos utilizar um Raspberry Pi para processar o sinal PWM, e os pinos da placa suportam no máximo 3.3 volts. Assim, o circuito a ser montado é esse. O resistor em série com diodo Zener na saída do amplificador operacional funciona como limitador de tensão, garantindo que, idealmente, quando a saída do amp-op fornecer a tensão máxima de 5 volts, o diodo irá manter a tensão através de seus terminais como 3.3 volts. Desta forma, os componentes necessários são um amplificador operacional LM324, um resistor de 180 ohms, dois soquetes de 14 pinos com terminal curto, um diodo Zener 3.3 volts do tipo 1N4728 e pinos para conexão. Este é o esquemático do circuito considerando os pinos do LM324. Montando o circuito na placa de desenvolvimento, obtivemos este circuito. Com o circuito pronto, podemos começar os testes iniciais. Precisamos ligar a tensão de alimentação e a tensão de entrada, ambas através de uma fonte de tensão contínua regulável, lembrando de curto-circuitar os terras da fonte. A tensão de referência é ligada usando um gerador de sinal de onda triangular, lembrando de modificá-lo para o modo de alta impedância. As configurações da tensão de referência foram onda do tipo rampa, 250 Hz, tensão pico a pico de 5 volts, nível DC de 2,5 volts e simetria 50%, para garantir a forma de onda triangular de 0 a 5 volts. Por fim, ligamos a ponta de prova de um osciloscópio para observar a tensão de saída. Garantindo que a tensão de alimentação está com 5 volts, os primeiros testes foram iniciados. Vamos testar os 3 casos que vimos no exemplo. A tensão de entrada é 10% de VCC, ou seja, meio volt. A tensão de saída obtida foi esta, com um duty cycle de 11%. O calculado no exemplo e na simulação foi de 10%, valores bem próximos. O segundo exemplo, com tensão de entrada, é 50% de VCC, ou seja, 2,5 volts. Essa foi a tensão de saída obtida, com duty cycle de 52%. Por fim, com a tensão de entrada com 80% de VCC, ou seja, 4 volts. Essa foi a tensão de saída obtida. Há apenas nível alto. Desta forma, o duty cycle é de 100%. O duty cycle esperado pela teoria era de 80%. Essa diferença observada pode ser explicada pelas imperfeições do amplificador operacional, que faz com que ele entre na região de saturação quando a tensão de entrada é de 4 volts. Assim, qualquer tensão maior ou igual a 4 volts na entrada não inversora resulta uma tensão de saída igual a 3.3 volts, depois do regulador de tensão. É possível observar o teste realizado ao variar a tensão de entrada analógica. Através do osciloscópio, nota-se a variação das formas de onda. Para processar o sinal PWM gerado, iremos utilizar de uma placa Raspberry Pi, que possui um sistema operacional Linux. Através dessa placa, foi implementado um código que calcula o duty cycle deste conversor. O código está disponível no GitHub. Este é o teste realizado com um código já implementado. Observe que o PWM mostrado no osciloscópio está 9%, o que confere com o duty cycle calculado, que está entre 9% e 10%. Assim como no segundo exemplo, o osciloscópio mostra um duty cycle de 32%, o mesmo calculado pelo código implementado. O código foi modificado para compararmos a tensão de entrada vista pelo Raspberry Pi com a medida pelo multímetro. Para isso, precisaremos apenas multiplicar o duty cycle calculado pela tensão máxima, 5 volts. Este é o novo código. Assim, o código agora imprime também a tensão de entrada.
A partir dos dados coletados, de 10 em 10% do duty cycle, ou seja, a cada meio volt, de 0 até 5, é possível plotar um gráfico da tensão medida pelo multímetro pela tensão calculada pelo Raspberry. O gráfico esperado para este caso seria uma reta, com inclinação igual a 1. Desta forma, a tensão medida pelo multímetro seria exatamente igual à tensão estimada pelo Raspberry. Observe como a inclinação permanece muito próxima de 1 até os 3,5 volts, momento em que a tensão dada pelo Raspberry dá um salto para 5 volts. Isso ocorre graças à saturação do amplificador, que ocorre a partir dos 4 volts, fazendo com que tensões maiores ou iguais resultem em um duty cycle de 100%. Além disso, foi possível plotar um gráfico referente ao erro para cada tensão analógica. O erro permanece baixo até 3,5 volts, tendo valores altos até 5 volts. Novamente, esse resultado é graças à saturação do amplificador operacional em 4 volts.